A reforma da Previdência ela vai ser votada essa semana no Congresso. Esse assunto já está nos Trending Topics com duas hashtags que estão chamando a atenção. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês as duas hashtags. A primeira hashtag é 1 trilhão sem privilégios e a outra hashtag é reforma não. Então nós temos aí essas duas hashtags que estão subindo. E o objetivo desse vídeo não é falar a respeito da reforma da Previdência, fazer qualquer tipo de juízo de valor, se a reforma é boa, se a reforma é ruim. O que eu gostaria de apresentar para vocês é a pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha, mostrando que cresceu o apoio à reforma da Previdência. Tá? Agora, o apoio àqueles que são a parcela da população que é favorável à reforma da Previdência é maior do que a parcela que é contrária à reforma da Previdência. E nós vamos olhar esses grupos, essa evolução da pesquisa do Datafolha, e tentar entender os motivos que fizeram com que algumas pessoas continuem como contrárias e outras porque eles mudaram de opinião. Então nós vamos tentar entender a cabeça do brasileiro e das pessoas, por que elas estão mudando de opinião, por que elas estão tendo aquela opinião a respeito da reforma da Previdência. Então não vamos entrar em detalhes, não vamos fazer explicações a respeito da reforma da Previdência, só algo en passant que sirva para tentar aqui dar algumas explicações a respeito dos resultados da pesquisa. Então já estou deixando isso claro para depois ninguém vir aqui e ficar brigando comigo por algo que eu nem abordei no vídeo. Então aqui, apoio à reforma da Previdência, reportagem do Datafolha. E outra coisa importante, não adianta falar que essa pesquisa é manipulada pelo Datafolha, porque se nós estamos dando crédito para o Datafolha para utilizar a pesquisa que foi feita por eles, com a aprovação e a rejeição do governo Bolsonaro, nós também temos que levar em consideração essa pesquisa. A gente não pode ter essa seletividade. Olha, quando é a nosso favor, essa pesquisa tem validade. Quando é contra, essa pesquisa não apresenta validade. A gente não pode ter esse tipo de raciocínio. Então vamos lá. Apoio à reforma da Previdência cresce e parcela dos contrários já não é maioria. Mulheres e os que não votaram em Jair Bolsonaro rejeitam mudanças, mostra a pesquisa do Datafolha. Só que aquela parcela que votou em Fernando Haddad, eleitores de Fernando Haddad, também começaram a apoiar a reforma da Previdência, também mudaram de opinião. Aqui, a fatia dos que se opõem às mudanças nas aposentadorias e pensões caiu de 51% para 44% entre abril e julho. A parcela dos que apoiam a proposta subiu de 41% para 47% e agora é numericamente superior à dos contrários. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, nós podemos falar que nós estamos com um empate técnico entre aqueles que apoiam e aqueles que reprovam a reforma da Previdência. A queda, está tocando o telefone aqui, a queda da rejeição e o crescimento do apoio à reforma aparecem em todas as faixas de idade, escolaridade e renda familiar. Ocorreram também independentemente das escolhas eleitorais em 2018. Então, até mesmo eleitores de Fernando Haddad mudaram sua opinião. A mudança de opinião foi mais forte entre os eleitores de Jair Bolsonaro e entre aqueles que declararam não ter votado nem no atual presidente nem em Fernando Haddad. Bolsonaristas favoráveis à reforma eram 55 em abril e agora são 67. Os contrários caíram de 36 para 27. Agora, entre os haddadistas, aqueles que votaram em Fernando Haddad, a rejeição passou de 72 para 67, ou seja, caiu 5% a rejeição. E o apoio subiu de 22 para 25. Então, por que isso está acontecendo? Basicamente, houve uma intensificação por parte dos bolsonaristas no apoio à reforma da Previdência, com aquelas duas manifestações. Isso faz com que haja um sentimento de grupo muito grande. Há um sentimento de que nós, para pertencermos a esse grupo, precisamos estar juntos com eles, precisamos pensar junto com esse grupo, ter as mesmas decisões, as mesmas escolhas. Então isso inclina uma parcela do eleitorado de Bolsonaro a ser mais favorável. Também há uma outra questão que foi a mudança do texto. Algumas partes do texto, a reforma da Previdência, se tornaram mais brandas e outras que eram muito severas acabaram tendo um pouco de suavidade e então faz com que as pessoas elas acabem naturalmente tendo um pouco mais de apoio. Aqui, o novo texto reduz o tempo. Aqui, entre essa pesquisa de abril, os deputados federais alteraram a proposta original do governo Bolsonaro, atenuando as regras para a parcela da população. Então, como foi mais atenuado, as pessoas começaram a ter uma propensão maior a apoiar a reforma da Previdência. Aqui a reportagem fala algumas coisas de mudanças da reforma da Previdência e agora vamos continuar abordando o grupo a população, os grupos populacionais. Tá? O Datafolha mostra homens e mulheres em polos opostos em relação à reforma. Entre homens, 57 são a favor da proposta e 38 contra. Entre mulheres, 50 são contra e 39 a favor. Isso é claro, até o Datafolha faz uma ressalva. Com as regras atuais para mulheres são mais generosas do que os homens, a reforma significaria um aperto proporcionalmente maior para elas.
mesmo com as concessões feitas pelo novo texto. Então, é claro, vai ser mais pesado para as mulheres, elas acabam sendo contrárias. Isso é normal. A pesquisa mostra que a oposição mais forte referente à parcela mais forte, a reforma aparece entre estudantes, 57 contra 35 a favor, porque obviamente os estudantes estão no começo da carreira, nem entraram, muitos deles ainda não começaram a pagar a sua aposentadoria, então vão demorar muito mais para se aposentar, e é claro que eles acabam sendo contra. Assalariados sem registro, funcionários públicos e desempregados. Ainda que os servidores continuem majoritariamente contrários, a proposta, a rejeição caiu 11 pontos em 3 meses e a concordância com a reforma cresceu 8 pontos. Então isso é bem interessante, né? Ele mexeu em alguns benefícios, como o BPC, algumas coisinhas assim. Isso fez com que os assalariados sem registro, porque eles não têm registro de carteira de trabalho, ficassem contra, e os desempregados também começaram a ficar contra. Então, esse é o nosso panorama a respeito da reforma da Previdência, os grupos, as faixas etárias, como a população brasileira está se posicionando com relação à proposta da reforma da Previdência que está sendo votada pela Câmara dos Deputados essa semana. Se Bolsonaro não atrapalhar mais, é bem possível que essa reforma ela seja, talvez até mesmo aprovada, esse texto seja aprovado até o final da semana e parta para o Senado. Nós vamos continuar aqui no nosso canal com essa cobertura e deixe os seus comentários, o que você acha da reforma da Previdência e melhor, como que ela vai impactar a sua vida. Isso é importante, deixa aqui nos comentários como essa reforma vai impactar a sua vida, coloque a sua profissão, o que você faz, porque assim eu consigo entender melhor o ponto de vista de mais pessoas e fazer uma análise mais recheada, uma análise mais redondinha a respeito desse assunto. Então deixe nos comentários, se inscreva no canal do Professor Leonardo e principalmente comente, porque isso é muito importante para que a gente possa fazer outros tipos de vídeos a respeito desse assunto. E me siga no Twitter, @profileo_oficial.